Olá, apresentamos hoje uma entrevista exclusiva com Dilma Rousseff, a primeira para a imprensa brasileira após o afastamento da presidência. A presidenta veio a Salvador participar de um ato político com movimentos sociais. O mote foi a defesa da democracia, tema predominante nas manifestações populares após seu impeachment em 31 de agosto. Dilma sai às ruas em diversas capitais para apoiar as candidaturas coligadas ao PT e partidos aliados e fala à população sobre o governo Temer. Boa noite, como vai a senhora? Boa noite, prazer, Bob. Prazer meu. Comecemos por temas do momento. A prisão do seu ex-ministro Manteiga. Queria que a senhora falasse sobre isso de duas formas e dois significados. Primeiro, o ato em si, como se deu, e outro, o significado do, se eu não me engano, o mais longevo ministro da Fazenda da história brasileira, ser preso por corrupção numa acusação de um negócio de 920 milhões. Quer dizer, também o significado disso para a senhora. Como é que a senhora vê isso? Olha, Bob, primeiro eu lamento imensamente a prisão dele dentro de um hospital. Eu sei que a senhora dele está com câncer desde o final de 2013, início de 2014. E eu acho que ela tem lutado bravamente contra essa doença. E ele acompanhou em todas as oportunidades o tratamento dela. Então, era público e notório. O Brasil inteiro, todo mundo sabia que a senhora dele está com câncer e um câncer bastante grave. Inclusive, tinha tido um episódio ano passado no próprio Einstein, ele estava visitando um amigo e estava com a senhora também. Ela fez sistematicamente vários tratamentos de câncer, várias sequências, né, várias fases no tratamento dela. Então, tem um lado dessa história que é extremamente desnecessário, porque ele tem paradeiro conhecido, todo mundo sabia que ele estava ligado a esse tratamento, que ele se dedicava intensamente. Então, prendê-lo, eu acho que é um ato de desumanidade que não é corrigido pelo fato de que, na sequência, eles cancelam a prisão. Não é corrigido, pelo contrário. Eu acho que sublinha uma questão, sublinha e deixa claro que se não era para prender, para que prender? Se não era, e se era para prender, para que soltar? O ato não tem coerência. O Guido não precisava de ser preso. O Guido é uma pessoa que eu considero uma pessoa íntegra. Eu considero o Guido Manteiga um injustiçado. Agora, do ponto de vista do contexto do que está sendo, não, e do que ele está sendo acusado, pelo menos pelas notícias que se tem, eu acho estranhíssimo a seletividade com que tratam as questões hoje no Brasil. O que é a seletividade? É o uso de critérios não oficiais, não técnicos, para tratar a investigação de corrupção. Eu sou a favor que investigue a corrupção, doa quem doer. Mas sou a favor que esse doa quem doer não doa mais num do que noutros. Eu não tenho nenhum problema de enfrentar qualquer investigação que queira. Agora, o que não é admissível é prender o Guido Manteiga e deixar Eduardo Cunha solto. É prender o Guido Manteiga e deixar um conjunto de pessoas que sequer são ouvidas, são acusadas e sequer são ouvidas. Por que prendê-lo? E não investigar todos. Eu não estou defendendo que não investigue, estou defendendo que investigue sim. Agora, que investigue todos da mesma forma e não utilize critérios absolutamente questionáveis para a escolha de quem será investigado. E quem não será. E outra coisa, inclusive, se trata de pessoas que têm de ter sobre elas a presunção da inocência. Prender o Guido Manteiga de uma certa forma, expô-lo a uma condenação que não existe. Que, na verdade... Que é a condenação da mídia, é a publicidade da mídia e é a distorção que essa publicidade produz. Eu fico aqui pensando no filhinho do Guido, no filho mais novo do Guido, que deve estar
extremamente pressionado pelos dois lados, né? Pelo tratamento da mãe e agora a prisão do pai, apesar da soltura. Para falar do processo recente, tem uma pessoa que era conhecida por ambientalistas e partes da esquerda como a rainha da motosserra. No entanto, ela foi a pessoa mais absolutamente leal à senhora na reta final, enquanto muita gente se portou de maneira frouxa, para não usar a expressão covarde, porque tem gente que tinha compromissos que não permitiam certas atitudes. O que torna a senhora e a senadora Cátia Abreu tão próximas? Olha, eu não acho que a Cátia Abreu, em algum momento da sua vida, foi a... Não, pode até ter. É isso. Agora que ela era rainha da motosserra, de jeito nenhum. A chamavam pelo contrário, antes dela ser ministra, nós tivemos e desenvolvemos com ela algumas atividades comuns. Mas a senhora tem conhecimento de que a chamavam e a tratavam assim, isso que eu estou dizendo. Pode ser, eu não tinha noção desse apelido, que eu não acho que seja adequado a ela, não acho. Ela trabalhou muito com a ministra Isabela, ministra do Meio Ambiente, em todas as questões, inclusive quando nós conseguimos construir um código florestal que levava em consideração a necessidade de você recompor, né, as matas e o desmatamento que foi feito nesse país e, ao mesmo tempo, preservar as populações que necessitavam ser preservadas, principalmente os pequenos proprietários, né? Então eu acredito que a Cátia Abreu, ela tem uma característica que eu considero muito importantíssima. A Cátia Abreu é uma pessoa que ela é faminta de conhecimento. E ela não tem ideias preconcebidas, ela aceita conhecer as pessoas, aceita mudar de posição. Ela aceita, ou seja, ela está aberta. E isso também, a isso se junta uma imensa capacidade de aprender, de se julgar para aprender as questões, e um conhecimento muito grande da área em que ela atua, que é a área da agricultura. E, ao mesmo tempo, um interesse também nos pequenos e nos médios agricultores. Porque ela diz sempre uma coisa, que o grande está protegido, muito protegido, que o pequeno tem uma certa proteção e que o desprotegido é um pouquinho o médio. E, além disso, ela é leal. Num país em que nós vivemos um festival de traição, porque foi um festival de traição, eu acredito que uma pessoa que não trai, que tem lealdade, e que mais do que isso, ela tem a coragem de manter uma convicção a despeito das pressões, é uma pessoa valorosa. E a propósito disso, naquela sessão interminável, acho que são 14 horas, eu gostaria de saber, assim, o telespectador também, o povo que está assistindo essa entrevista, o que a senhora pensava e qual era a sua vontade quando alguma daquelas pessoas que a acusavam, seja na Câmara, seja no Senado, que é gente que tem alguns ali que tem prontuário, né, que não resiste a 2 toques no Google, né? O que a senhora pensava e qual era a vontade? Às vezes eu não sei se a senhora estava com pressa para responder ou, para usar uma expressão muito baiana, a vontade de engarguelar alguém que estava ali me acusando, né? Qual era a sensação ali na hora? Olha, é que ali estava em jogo uma outra questão. Estava em jogo a questão da democracia no Brasil. Porque nós passamos um tempo, até chegar aquele momento, discutindo uma questão. É golpe ou não é golpe? Essa era a questão básica que estava na pauta. Por que é golpe? E se é golpe, por que não é igual ao golpe militar? Porque é um outro tempo. Porque não só isso, é um outro tempo e uma nova forma de golpe. E, aliás, a história demonstra que o golpe militar não foi a única forma de golpe. Os golpes começaram com golpes parlamentares, aliás, e com golpes civis, né? O 18 Brumário de Luiz Bonaparte e toda a sequência de golpes. Bom, mas nós estávamos discutindo isso. Aí, a questão é a seguinte, principal, é que havia uma ruptura. Eles romperam com um artigo da Constituição. Eles diziam, não, mas o impeachment, nós estamos aqui seguindo todos os processos. Forma. Eles estavam formalmente seguindo os processos, mas eles
não discutiam o conteúdo. Então, as pessoas tinham duas características. Esses que estavam, e que têm prontuário, como você disse, e que estavam defendendo que havia base para o meu impeachment e que não era esse absurdo que foi, essa fraude, esses estavam interessados, tinha gente ali interessada em duas coisas. A primeira coisa... Plateia? Não só. Afasta o governo Dilma para estancar a sangria, para que as investigações... A frase do Jucá em abril. A frase do Jucá, gravada pelo Sérgio Machado em abril. Afaste a presidente para estancar a sangria e que a investigação não chegue a nós. E a semana passada vimos o episódio da madrugada em que tentaram enterrar o Caixa 2. Isso mesmo. Além disso, havia também os que com prontuário queriam uma outra coisa. Vamos aplicar um programa de governo que não foi aprovado nas urnas. Um outro programa de governo. E isso está sendo confessado. Porque tem uma coisa interessante nesse golpe. Eles confessam o golpe. 2 dias depois. 2 dias depois, eles vão confessando. A última confissão foi feita pelo presidente ilegítimo e usurpador atual no cargo, que disse o seguinte: não, nós fizemos o impeachment para poder aplicar o programa Ponte para o Futuro. Ora, o programa Ponte para o Futuro, que tira direitos trabalhistas, que tira direitos sociais, que privatiza, que vende as terras a estrangeiros. Esse programa não foi aprovado nas urnas. Então, essa é uma outra razão do golpe. Quando eu olhava para eles, eu ficava pensando, esse quer aprovar, ou seja, aplicar um programa que ele não conseguiu aprovar nas urnas. Aquele quer impedir que o prontuário o atinja. Tá. E a sua vontade política se sobrepôs, mas a não vontade é uma questão pessoal. É que não é uma questão pessoal. Tá. É uma questão, pessoal, eu vou te falar em que ela é pessoal. É que você fica pensando assim. O que essa peça está falando, o que ele quer? Não, é assim, ó. As pessoas, elas são muito complexas. Como é que uma pessoa pode ter certeza interna de que está mentindo e a público defender uma coisa que ela não aplica, ou seja, não aplica o que diz? E a propósito disso, será que a coisa daquela não suspensão dos seus direitos, além dos interesses eventuais, não tem também um pouco de culpa de alguns ali? Quer dizer, acho que a gente está pesando a mão. Alguns, pelo menos, facilmente identificáveis. Algumas pessoas, eu acho que elas votaram desse jeito por uma questão de saber que não tinha base real, concreta e efetiva para o impeachment. Portanto, estava até constrangida de votar pelo impeachment e aí também construíram um caminho para diminuir essa... Usando a filosofia do Renan, queda, mas não coice. É por aí. Um outro assunto... Se bem que eu vou te falar uma coisa, é o inverso, né? Coice, mas... Não, eu vou te explicar por que é o inverso. Do ponto de vista meu, pessoal, e que não é a questão que estava sendo julgada lá aquele dia, não era eu só, né? Claro. Eu perdia meu mandato. Do meu ponto de vista, não perder os direitos políticos é algo importante, etc. Mas mais importante para a democracia nesse país não haver o impeachment, não haver a ruptura na Constituição. Então, na verdade, houve o coice na democracia. Nos anos 90, agindo inclusive dentro da Polícia Federal, que chegou a ter 10 bases com a PF em regime de informação consorciada, a CIA e a DEA operavam no Brasil no varejo, quer dizer, tinham elementos físicos, espiões atuando no Brasil para investigar. O que se teve agora, no caso da NSA, há 2, 3 anos atrás, é a investigação, a espionagem no atacado. A senhora não desconfia, ou não imagina, ou tem informação de que nessa grande investigação, que houve inclusive espionagem sobre a presidência, a Petrobras, que se tem obtido informações
muito mais além do que se sabe, do que se soube sobre a Petrobras, sobre a presidência, algo que inclusive possa ter eventual relação com as investigações em curso? Até onde nós sabemos, esse processo de gravação, ele foi amplo, geral e restrito. E ele utiliza mecanismos que permitem a gravação generalizada de todo mundo. Só basta você ter um equipamento digital que tem o que eles chamam porta dos fundos, backdoor. Sem né? o Porchat? Sem ser o do Porchat, mas é backdoor, né? E eles gravam, ou seja, eles usam até o celular para gravar, né? Na Casa Branca, quando a gente entra para fazer uma reunião, é interessante sinalizar que eles usam papel e lápis. Eles usam papel e lápis. Eles não usam nenhum instrumento eletrônico. Eles usam o velho e cansado papel e o velho e cansado lápis. Por quê? Porque você não tem como gravar via papel e via lápis. Agora, via computador, iPad, telefone celular, você tem. Então, é possível que eles tenham um nível de informação maior do que muito maior. E, obviamente, algumas são estratégicas. Não é à toa que gravavam a Petrobras. Por que gravavam a Petrobras? Porque interesses específicos. Ah, mas tem um interesse, claro. Aliás, é o pré-sal. Não. A Petrobras é a grande empresa de petróleo do mundo que tem expertise, que tem competência para explorar petróleo em águas profundas. Nenhuma, ela ganhou vários prêmios. Este fato, e o fato de nós termos essa riqueza, é algo que foi objeto da gravação, sim, nós sabemos disso. O problema é que a Petrobras, para eles, né? O problema para eles é que a Petrobras também tinha um sistema de proteção e de criptografia de dados. Agora, que foi gravado... E a presidência foi gravada. Foi, a presidência foi gravada, a Polícia Federal devia ser gravado, pode ter sido gravado. A amplidão da NSA, tá? É porque onde que eles pegam? Eles pegam não só através vamos dizer assim, da área celular digital, né? Que é aquelas, as antenas, etc., mas também dos cabos. Físicos. Dos cabos. Os cabos, toda a comunicação intercontinental, eles têm acesso. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos daqui a alguns instantes. Estamos de volta à entrevista com a presidenta Dilma. Isso aqui é uma pergunta de uma espectadora que gosta muito da senhora, aliás. Se a senhora estivesse num avião sem paraquedas, quem a senhora gostaria que não se sentasse ao seu lado? Quem não vale Eduardo Cunha. Não, mas se eu tivesse no avião sem paraquedas para oferecer para alguém... Eu não queria que ninguém dos meus amigos e da minha família tivesse ao meu lado. Mas alguém que a senhora não se sentasse ao seu lado. Ah, tá. Eu acho o seguinte, sabe? Eu não gosto de... Pessoalizar. Vou te explicar por quê. Não é porque eu seja melhor que ninguém. Sabe por que eu não gosto de pessoalizar? Porque eu descobri, a duras penas, que quando você fica com ódio, com rancor... Faz mais mal a quem sente. Você absorve o nível de perversidade de quem você ficou com rancor. Não, isso vale para tortura. E tem certos ali que a senhora pode absorver. Não, vale para quem te torturou. Uhum. Se você botar para dentro de si isso, você vive em função da vingança e do ódio. Você fica prisioneiro do outro. Você fica prisioneiro disso. Do outro. Eu não me dou. Eu não me dou esse direito, não. E uma questão pessoal ainda. Obviamente a sua mãe não pôde estar próxima à época da prisão, da tortura. Mas como é que ela viveu esse processo que não foi curto, longo agora? É o inverso, Bob. Ela esteve próxima porque ela visitava, ela tentou visitar. E agora? A minha mãe e as mães em geral dos presos políticos do Brasil, a gente devia fazer um monumento para elas, porque mostra
Porque nenhuma era politizada, ideologizada. Foram mas se tornando. tinha aquele, sabe, aquele compromisso com os filhos e foram entendendo a situação. E até tiveram condutas muito competentes. A minha mãe está com 93 anos. E eu agradeço a Deus, aos santos, a todas as forças que ela não entende. Agora? Ela não sabe. Ela não sabe? Não. Ela está já... Em outro plano? Já. Em que medida o fato da senhora ser mulher foi importante nesse processo? A senhora acha que os políticos, a mídia, a tratariam da mesma forma se fosse um homem? E dizem que a senhora tem um jeito muito duro no trato, dizem, a senhora sabe que é uma lenda. Isso tem a ver com o fato de precisar de uma armadura, se é que é verdade, para tratar... Imagina o mundo da política brasiliense e brasileira. Eu suponho que no Brasil deva ter em torno de um pouco mais de 100 milhões de pessoas do sexo masculino. Nunca ouvi ninguém acusar um homem de ser duro. Eu acho que ele é firme. Né? Acusam ele, não falam, eles falam, ele é firme. Ele tem autoridade. Tem autoridade. Homem. O presidente novo, inclusive, bateu na mesa logo que assumiu. Bateu na mesa e tal. Se eu batesse na mesa, aí sim você ia ver o que era que faziam comigo. Mas eu sempre disse que eu era uma mulher, né, dura no meio de 100 milhões de homens meigos. Tinha e teve um viés misógino, um viés machista em relação à figura que construíram de mim. Tem uma das coisas, eu suportei muitas coisas. Uma coisa, fiquei extremamente magoada, é recente. Eu tenho porque eu fui criada assim, o meu cachorro. A história do cachorro. Eu fui criada com um cachorro. Eu nunca deixei de ter cachorro, na vida. E parece que eu atraio o cachorro, tá? O cachorro vai chegando. Sabe quantos cachorros? Vou evitar um comentário de outra ordem. Não. Sigamos. Não faça essa piada. Não faça piada pronta, porque você não vai fazer. Aí, te digo o seguinte, eu tinha 5 cachorros. Todos eles eu herdei, tá? 2 eram do presidente Lula, que eu fiquei, eles eram pequenos quando eu cheguei no Alvorada e eu os criei. O meu, que tinha 13 anos, ia fazer 14 no dia 10 de setembro. E uma que eu peguei na rua. E uma que eu ganhei, que botaram na porta do Alvorada. Eram 4 labradores. Tá? Esse que botaram na porta do Alvorada parecia um carneiro, de tão grande que ele era. Bom, o meu cachorro de 14 anos é um labrador, e labrador, como é um cachorro grande, para durar 14 anos você tem de fazer isso, ó. E o meu labrador, eu fiz de tudo para ele não morrer, porque também não gosto que cachorro morra como... Você se apega, né? Você fica olhando pro bicho, é aquilo que você gosta dele. Né? Ele era uma beleza de cachorro. E quando morreu? Não, aí eles teve 2 doenças. Teve uma própria dos labradores, que é no osso, né? Eles têm uma variante de osteoporose e teve uma cerebral. A cerebral fazia ele andar e a do osso não permitia que ele andasse. Foi sacrificado há pouco. E por isso que nós o sacrificamos. E você vê, eu virei assassina de cachorro, tendo criado cachorro a vida inteira e adotado cachorro. Uma delas, a menorzinha, eu peguei na rua. Estava andando, a cachorra estava sozinha, muito magra, muito faminta, eu catei a cachorra. A senhora falou do presidente Lula. Eu cansei de ler e de ouvir, certamente a senhora também, das famosas desavenças. Isso desde o começo, quando Eles começou. adoram. Aliás, usavam a expressão faxina, que obviamente me parecia uma tentativa de intrigar. A pessoa faxina o que está sujo. O que houve ou há de verdadeiro? Era tudo ficção aquilo? Vocês tinham, evidentemente, pontos de vista diferentes em relação às coisas. Posso falar o que eu acho? Claro, de verdade. Esse processo é um processo interessante. Eu acho que desde o início
eles tentam enfraquecer a minha relação com o presidente Lula. E por que isso? Por maldade? Não, tem um sentido político. A separação minha do presidente Lula era importante para impedir, em algum momento, eles têm uma avaliação da importância popular do presidente Lula, para enfraquecê-lo, a mim e a ele. Então, essa questão das nossas divergências... Que obviamente existe. Não, isso é outra coisa, opiniões diferentes, etc., né? Isso existe em qualquer circunstância humana, né? Entre casais, entre amigos. Bom, o que eu acho que isso mostra? Que eles nunca conseguiram, porque foi sistemático isso, e foi num crescendo, depois diminuía, depois voltava, né? Eu tenho o hábito de falar sistematicamente com o presidente Lula. Por quê? Porque eu construí com ele uma relação muito próxima, né? Nós, durante de 2005 até o final do governo dele, nós convivíamos diariamente, todas as horas, né? Eu era chefe da Casa Civil. Eu considero o governo do presidente Lula um pouco um governo do que eu participei, assim, de forma intensa. Ele me ajudou ao longo de todo o meu processo presidencial. Então é muito menos... Eu tenho grande amizade por ele, grande carinho por ele. Boa parte daquilo, então, era plantação? Mais do que plantação. Porque planta, você sabe que planta no Brasil, que vaza, que dá fofoca, eu acho que no caso com Lula, é uma estratégia. É uma estratégia de enfraquecimento meu e dele. E como as coisas estão caminhando, a senhora imagina que o presidente Lula será preso? Olha, não acredito que eles cometam esse absurdo. Não acredito. Não porque sejam bons, mas porque acredito que também não são burros. Por quê? Por quê? Porque eu acho que transformará a prisão de uma pessoa visivelmente injustiçada, transforma num herói. E isso eu acho que eles não quererão. Eu acho que a estratégia é tentar inviabilizar a sua candidatura para 2018. Acho que o golpe só se completa porque houve um golpe parlamentar. As forças que deram o golpe parlamentar têm muito interesse em que o Lula seja julgado e condenado. Livrar-se da Lava Jato e tirar o Lula do jogo. Eu acho que tira o Lula do jogo e se livra da Lava Jato. Eu acho que ou seja, não estou dizendo que todas as pessoas que participam da Lava Jato ou de qualquer outra atividade acham isso. O que eu estou dizendo é que eu acho que a estratégia daqueles que deram o golpe tem a seguinte fase, ela é faseada. Primeira fase, constrói um processo fraudulento de impeachment. Não interessa que ele seja fraudulento. Mas a senhora não, só para uma coisa que é importante, a senhora não recusa que existem fatos graves, óbvios a serem investigados em todo esse processo. Eu não tenho a menor dúvida. Não só não tenho a menor dúvida, como a ironia é que se esse processo está sendo investigado, e isso não sou eu que digo, é o senador Jucá, ex-ministro do Planejamento, é que tiremos ela para estancar a sangria, porque ela não vai impedir a investigação da Lava Jato. Além disso, quero lembrar a você que a legislação que permite a investigação da Lava Jato mais efetiva é a lei de combate às organizações criminosas. Essa lei de combate às organizações criminosas cria 2 estatutos específicos importantes para que isso ocorra, para que a Lava Jato ocorra. Primeiro, no Brasil, você não tinha tipificação clara do crime. De corruptor. Você tinha de corrupto, mas de corruptor você não tinha. Quem permite que a investigação se dê não só em torno, por exemplo, dos agentes públicos que se corromperam, mas também em torno das empresas que corromperam os agentes públicos, é esta lei. O segundo estatuto que essa lei cria é o Estatuto da Delação Premiada, que permite que haja a delação premiada.
eu posso te dizer o seguinte: qualquer lei pode ser aplicada com excessos ou distorções. Eu considero que uma parte desta lei está sendo aplicada com distorções. Exemplo, que distorções? Vazamento seletivo, utilização da prisão como forma de obter confissão. Em nenhum lugar do mundo a delação premiada se dá sem ser voluntária. Ela tem que ser voluntária para ser credível. Se você engaiolar alguém 1 ano, ele vai acabar dizendo... Eu tenho uma certa experiência nessa área. As pessoas têm fragilidades em relação à prisão, muitas fragilidades. Então, elas podem dizer aquilo até que é insinuado que ela diga, tá? Agora, eu voltando ao que eu estava falando, né? Você não combate a corrupção de jeito nenhum sem essa legislação e sem instituições. O Lula é responsável pelo respeito ao Ministério Público Federal ou a escolha do primeiro da lista tríplice. Não do engavetador. E não do engavetador, que engavetava, como o nome diz, engavetava os processos. Ele é responsável também pelo aparelhamento da Polícia Federal e pelo incentivo a dar um grande reforço a uma ação que é de inteligência. Porque você tem de ter inteligência para poder investigar, né? Todo um setor de inteligência. Bom, então eu estou te dizendo que eu sou não só a favor, eu fiz esse processo, ele também. O que eu quero dizer é que eu não concordo e não acho que o triplex tenha qualquer fundamento. Não acho que o triplex tenha qualquer fundamento. E não acho que o sítio de Atibaia também tenha. Eu acho que é uma questão ali. Na verdade, a questão que quem é leigo não consegue entender é a questão do transporte e armazenamento das coisas da presidência, pagas pela construtora OAS. Posso falar uma coisa? Claro. Eu vou te contar a tristeza da minha saída do Alvorada. Eu queria que qualquer pessoa que está nos assistindo imaginasse o seguinte: quando você está na presidência da República, você recebe... As tralhas, famosas tralhas. Muitos presentes. Alguns são tralhas, outros são presentes até bonitos, bem bonitos. As tralhas é a expressão que o presidente usa naquela famosa gravação. Mas você não imagina a quantidade de tralha que tem, né? Tem tralha, não tenha dúvida. Mas tem coisas bonitas e tal. Tanto é que ele pegou as coisas valiosas e bonitas e botou de guarda no Banco do Brasil, que não ia levar para casa dele, por um motivo muito simples: não cabe. Parece que é uma lei que diz que aquilo é patrimônio público. Não, você tem 2 tipos. Você tem um que você deixa lá no Alvorada. Eu deixei. No meu caso, eram os presentes que eu troquei com o chefe de Estado publicamente. Aqueles ficam como patrimônio da União. Aí é que vem... O resto é que é complicado. Todo o resto faz parte de um arquivo que fica aos meus cuidados, é pessoal. Tá? É pessoal e eu tenho de armazená-los, pagar armazenagem e garantir que eles ficam ali armazenados. Para poder, por exemplo, 1.500 camisetas. Para me poder doar 1.500 camisetas, eu tenho de fazer um ofício e doar as 1.500 camisetas, tá? Isso é fácil, tá? Mas tem milhões de outras coisas. Eu, que fiquei menos tempo, né? Eu tenho 4 containers. Eu aluguei, pago lá O presidente Fernando Henrique tinha 9, parece, pelo uma matéria da revista Época. Sim, mas ele fez aquela reunião na véspera de sair... Novembro de 2012. Em que ele conseguiu amealhar 8 milhões... 7 milhões e meio, eram 12 empresários em novembro de 2002. Ninguém criminalizou ele por isso. Eu não tive esses 7 milhões e meio pago... O dele era para a constituição do Instituto. Mas na constituição do Instituto estava previsto o armazenamento de tudo, a conservação de tudo, o seguro. Eu tenho 4 containers que eu consegui um aluguel e coloquei lá. Agora, o Lula tinha 11. Esses 11 containers, além do negócio do Banco do Brasil, esses 11 containers, você sabe quanto deve ficar para você, mais ou menos, por mês, para você manter?
E aí é que entra o S. Eu acho que ele deve ter... Como o Fernando Henrique foi e pediu que os empresários... Assim fosse feito. Fornecessem, eu acho errado, você entende? Que a gente, ex-presidente, fique à mercê disso. Acho que não fomos nós que criamos isso, nós tínhamos de ter um esquema governamental. Eu não tive o esquema governamental, o Lula não teve o esquema governamental. O meu é menor, você entende? É bem menor, bem mais simples, então é mais fácil. Agora, se você manter 11 containers, é impossível, viu? Impossível. Presidente, uma questão... Deve ficar eu acho, no mínimo, assim, se o cara for simpático, uns 10 mil a 15 mil por mês. Bem, vamos fazer agora um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta à entrevista com a presidenta Dilma Rousseff. Uma questão de percepção pessoal. A senhora teve grandes momentos, quem não a conhece vê de fora, naquele famoso enfrentamento, muitos anos ainda na Casa Civil, com Agripino Maia no Senado. No debate da Band de 2010, no debate da Band de 2014. Não sei se é a impressão de quem não a conhece vê de fora, mas a senhora se sente inteira, ou a gente percebe, e muito à vontade, quando a senhora está na luta política, no confronto de ideias, de posições, muito mais do que em outras situações. A senhora não parece tão objetiva e focada. A senhora concorda com isso? Que a senhora teve grandes momentos, exatamente quando a senhora, os 14 horas no Senado, por exemplo, e todo mundo ficou impressionado como é que aguentar uma sessão daquela do começo ao fim, e de uma maneira muito direta. Olha, como é que a senhora vê a si mesma nessa questão? Eu vou te dizer o seguinte, talvez, acho que seja porque quando a gente está fazendo alguma coisa em que está em questão diretamente alguns valores, ou você tem um empenho pessoal, né? Você coloca paixão naquilo. Você já chegou a dizer que a senhora se sente mais à vontade escrevendo do que falando? Eu li alguma coisa. Não, eu gosto mais de escrever. Eu tenho mais facilidade para escrever do que para falar. Mas quando a senhora está no confronto... mas eu gosto muito de escrever. Aí é o que você gosta, né? É isso. Porque o presidente Fernando Henrique fez até a 6ª minuta, ou 7ª, com o Sérgio Mota. O presidente Lula tentou já no final do seu segundo governo. A senhora não conseguiu. O que faltou para uma reforma capitalista, portanto, não bolivariana, chamada regulação econômica da mídia? Por que isso não é feito? Porque o mundo todo tem regras... Porque não passa no Congresso, meu caro. Mas o custo político seria infindável e não se consegue... Não passa no Congresso. Não estou falando em custo político. Estou falando que não há, neste Congresso que está aí, nem pelo menos ao longo do meu governo, em nenhum momento passava no Congresso. O presidente Fernando Henrique começou e parou. E eu acho que houve, num certo momento, quando da eleição do Eduardo Cunha para presidente da Câmara, um dos itens dessa negociação foi se nós entrássemos, e acho que foi explícito, eu não tenho provas. A primeira frase dele, quando eleito, foi: aborto e regulação econômica da mídia só por cima do meu cadáver. Do meu cadáver. Por quê? Porque eu acho que ele negociou isso. Tanto é que ele diz claramente que esse é um ponto de divergência conosco. Só para ficar claro para o telespectador, regulação econômica, ao contrário do que diz ser censura, são regras capitalistas para impedir monopólio e oligopólio. Ou seja, para se ter uma imprensa plural. O que acontece em qualquer área econômica? O que isso significa? E nos países mais civilizados existe. Em todos. Nos Estados Unidos, uma pessoa não pode deter a propriedade de rádio, TV e jornal. É proibido. E tem um teto de audiência. Tem teto de audiência, tem toda uma regulação. Por que tem isso? Porque da mesma forma que se faz na área, por exemplo, de remédios, que você tem de fazer o controle de quem controla o mercado, na área de comunicação, muito mais. É quem controla a informação. Porque falar que a informação, ela não é
ela é neutra, ela é puramente técnica, pode ser em algum lugar do mundo, em alguma ilha remota, na verdade, do Pacífico. Agora, onde se usa tambor. Agora, aqui no Brasil, ela é viesada, é distorcida. Hoje, por exemplo, você olha os jornais e você sabe que aquela manifestação de ontem eu não vi aqui em nenhum jornal local. Eu fiquei estarrecida. Como que uma manifestação que congrega 50, 70 mil pessoas, ninguém se manifesta em relação a ela? Na verdade, o segredo seria pluralidade, que é o que é possível. Mais do que pluralidade. Propriedade diferenciada. Ninguém pode deter a propriedade oligopólica, monopólica de um segmento. Muito menos da informação. Ninguém pode. Presidente, em junho de... Porque a pluralidade eles falam que tem. Mas é pluralidade de opinião. Agora, eu acho que além da pluralidade tem de ter controle da propriedade. Propriedade não pode ser concentrada. Tá. Uma empresa não pode deter televisão, rádio, jornal. Uma empresa não pode ter verticalidade no Brasil inteiro. Uma empresa não pode deter e imprimir o seu padrão no Brasil inteiro. Pouco antes de junho de 2013, eu até tinha feito um comentário, me parecia que o PT estava se afastando um pouco, ou se descuidando um pouco de uma relação tradicional com movimentos sociais. Tinha um certo, por exemplo, o fato de perder a presidência da Comissão de Direitos Humanos para o Marco Feliciano na Câmara. E me parecia que a senhora estava um pouco encastelada, quer dizer, o partido é a senhora. Por que ao longo de 13 anos e meio, além das eleições, não parece ter havido nenhuma causa que a população tenha sido mobilizada pelo partido? Uma causa assim que você debate, tipo essa, você debate claramente. A senhora tentou depois do movimento um pacto, plebiscito, mas por que nada foi discutido com intensidade, um tema ao longo desse tempo todo? Não houve um certo descuido aí? Olha, pode até ter havido, mas eu acho que todos os governos têm essa relação complexa a partir do governo, sabe? Quando o partido está no governo. Acredito que essa foi de fato uma questão que a gente podia ter aprofundado muito mais. E eu te digo ali, depois das manifestações de junho de 2013, né, nós escutamos as manifestações, nós fomos sensíveis a elas, tentamos de todas as formas que pelo menos não houvesse nenhuma cumplicidade do governo federal com qualquer repressão, mesmo aquelas de São Paulo, que nós sabemos que existiram, né? E, enfim, eu me orgulho de ter garantido a democracia em relação àquelas manifestações. E aí nós levantamos um conjunto de propostas e tentamos mobilizar. Primeiro, a reforma política. A reforma política foi literalmente barrada. No ano passado, barrada, virou uma contra-reforma. Foi feita uma contra-reforma. Uma coisa deu muito certo, o Mais Médicos. Agora, não virou um movimento, né? O Mais Médicos, acabamos que nós enfrentamos a questão, trouxemos os 18 mil médicos e hoje 63 milhões de brasileiros têm acesso à saúde básica. Espero que esse governo não continue falando que a saúde não cabe no orçamento, porque aí os médicos, eles não vão, eles podem não renovar, né, a autorização dos médicos. E fizemos também toda uma discussão sobre a questão da segurança e da educação. Agora, eu concordo com você. Eu acho que a democracia e a participação popular não pode depender do governo. Não é um governo, é qualquer governo. Tem de haver uma área de atuação que seja dos movimentos sociais e que seja dos partidos. Até para crítica, porque senão você se encastela mesmo. Você torna aquele processo um processo de encastelamento geral e restrito. Eu queria que a senhora falasse que você considerou um grande erro seu e um grande acerto. Por exemplo, tem quem
perceba a ida do Joaquim Levy, naquele momento, apesar das condições internacionais, como um erro. A senhora falou longamente sobre isso na sessão. Qual a senhora considera que teria sido um grande erro? Eu não vou falar de erro em relação a pessoas. Pessoas. Eu acho que nós... Não é a pessoa, o modelo. Nós cometemos um erro, mas ele é anterior. Eu acho que fica claro no Brasil, como ficou claro em outros países do mundo, que você não pode fazer desoneração fiscal, ou seja, retirar o imposto dos empresários na suposição de que com isso você diminui o grau ou seja, você diminui o custo que ele vai ter na mão de obra e que isso vai reverter por um aumento do investimento. Por 2011, 2012. Não, isso foi 2013, o maior grau que foi toda a desoneração da contribuição que nós assumimos uma parte. Isto levou a uma perda muito grande de receita para o governo federal. Então, ao contrário do que dizem, eu não acho que a crise fiscal tem a ver pura e simplesmente apenas com o fato de gastar muito. Eu acho que tem a ver com o fato de pagarem pouco e de quando você diminui o imposto do setor empresarial, ele não imediatamente resulta nem a médio prazo e eu nunca vi também a longo prazo, ele não resulta em investimento, ele resulta em aumento da margem de lucro que é embolsada, tá, pelo referido empresário. Acho que com isso nós perdemos algo entre 13 e 14, nós perdemos o que eu calculo mais ou menos uns 35 a 40 bilhões, tá? 26 bilhões só na desoneração da folha, fora a redução de IPI, fora todos os outros mecanismos que nós fizemos para impedir que a crise atingisse o Brasil com muita força. Então, um erro foi esse. E eu acho que esse erro é muito importante, porque diminuiu a nossa capacidade de reação. Que a senhora tentou depois. Quando nós precisamos dela. E nós precisamos dela quando a crise energética fica forte, porque começa uma seca generalizada no Brasil. Então, eu considero esse um dos erros mais graves. Ter feito um certo ajuste era obrigatório. Inevitável. Só que nós poderíamos ter feito um ajuste menor se não tivéssemos desonerado o setor empresarial. E aí, no Brasil hoje, tem algo que eu falo com muita tranquilidade, que eu defendi quando eu era presidente. É impossível a distribuição de impostos só atingir segmentos assalariados, profissionais liberais, trabalhadores, o povão em geral. Não o capital e financeiro. Não o capital e ou seja, os rendimentos maiores. É uma história, é uma conversa assim errada no Brasil dizer que nós tributamos muito o empresário. Não, nós tributamos muito as classes médias, o salário, os rendimentos do trabalho. E tributamos pouco o rendimento do capital. E do que a senhora se orgulha desses anos todos? Eu me orgulho de várias coisas. Eu me orgulho do pré-sal. Eu me orgulho do Minha Casa Minha Vida. Eu me orgulho imensamente do Pronatec, que foi o programa de formação técnica e profissional desse país que precisa, porque uma parte dos nossos trabalhadores tem de se especializar até para ganhar mais. Eu me orgulho de todo o processo de inclusão social que fizemos. Me orgulho também das obras de infraestrutura. Aqui, na Bahia, eu me orgulho da Via Expressa e me orgulho do metrô. Foi a Via Expressa e o metrô que tem gente dizendo que fez e não fez. Quem fez? Metrô, foi uma parceria. Governo do Estado, com o Jacques Wagner, Rui Costa, e o governo federal, com Lula e comigo. Nós fizemos a infraestrutura, não só aqui em Salvador. E eu estou falando isso não por qualquer motivo, é para provar que quem está dizendo que fez está mentindo. Nós fizemos isso no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte,
no Rio Grande do Sul, no Ceará, nas principais capitais desse país. Fizemos até em cidades médias. Então, me orgulho muito disso. E me orgulho da interligação do São Francisco, que nós estamos deixando com quase 90% pronto. Para encerrar, em que momento a senhora realmente percebeu que tinha caído? Independente do... A gente percebe antes. Antes. Em que momento? A senhora... Não tem uma data, mas a gente já percebe... foi ali sabendo qual Não, era. A gente percebe que a correlação de forças, eu não fui lá, eu fui lá porque... A senhora já foi pensando, inclusive, no significado daquilo tudo. Não, eu fui lá por outro motivo. Eu fui lá pelo seguinte, pela visão do que são esses golpes. O golpe, se você considerar a democracia uma árvore, o golpe militar é o machado cortando a árvore. Né? Corta a árvore, seus galhos caem, governo e direitos. Aliás, o Exército já estava admitindo que está espionando, infiltrado em movimentos sociais. Mas eu não já estou estava falando no seu disso. tempo? Não fazia isso não. Aí, eu estou falando do golpe militar de 1964. Esse golpe parlamentar, a mesma árvore da democracia, ela é atacada por fungos ou parasitas. E aí é que está. Ataca as pessoas, a ideologia das pessoas. E a gente tem de impedir que as instituições sejam diminuídas, sejam deterioradas. Como que você faz? Com o debate. Eu fui lá debater, porque o povo brasileiro merece que a presidenta da República respeite o Senado da República. Não por conta de composição A, B ou C, mas por conta que aquela é uma instituição representativa da democracia. Da mesma forma que nós fomos na Câmara, da mesma forma que nós fomos ao Supremo. Porque o combate a esse tipo de golpe implica... É pedagógico. Isso, é pedagógico. E a pedagogia é a transparência, é o debate, é a crítica e a conversa, a discussão. É essa. Então, não era só para salvar o meu mandato ou não. Era para salvar um processo democrático. Obviamente que o mandato era muito importante. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Boa noite a todos.